sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. A. O ciúme é um dos estados afetivos que, como o luto, podem ser designados como normais. Quando parece estar ausente no caráter e na conduta de alguém, justifica-se concluir que sofreu uma forte repressão e, por isso, tem um papel tanto maior na vida psíquica inconsciente. Os casos de ciúme anormalmente intenso, encontrados na análise, mostram-se constituídos de 3 camadas. Esses estratos ou estágios do ciúme podem receber os nomes de 1. Competitivo ou normal, 2. Projetado, 3. Delirante. Acerca do ciúme normal, há pouco a se dizer psicanaliticamente. É fácil ver que ele se constitui essencialmente do luto, da dor pelo objeto amoroso que se acredita haver perdido e da injúria narcísica, na medida em que esta se diferencia da outra, e também de sentimentos hostis pelo rival favorecido e de um grau maior ou menor de autocrítica, que busca responsabilizar o próprio eu pela perda amorosa. Este ciúme, embora o chamemos de normal, está longe de ser inteiramente racional, isto é, nascido de relações presentes, proporcional às circunstâncias reais e totalmente governado pelo eu consciente, pois é profundamente enraizado no inconsciente, dá continuidade aos primeiros impulsos da afetividade infantil e vem do complexo de Édipo ou do complexo de irmãos do primeiro período sexual. No entanto, é digno de nota que algumas pessoas o experimentem de forma bissexual, ou seja, pode haver no homem, além da dor pela mulher amada e do ódio pelo rival, tristeza por causa do homem inconscientemente amado e ódio pela mulher como rival, num ciúme reforçado. Sei também de um homem que sofria enormes ataques de ciúme e que, segundo seu próprio relato, sentia tormentos atrozes ao se pôr conscientemente no lugar da mulher infiel. A sensação de completo desamparo que então experimentava, as imagens com que descrevia seu estado, abandonado à sanha do abutre como prometeu, ou lançado a um ninho de cobras amarrado. Ele próprio ligava às impressões deixadas por alguns ataques homossexuais, quando era menino. O ciúme da segunda camada, projetado, deriva, tanto no homem como na mulher, da própria infidelidade realmente praticada ou de impulsos à infidelidade que cederam à repressão. A experiência cotidiana mostra que a fidelidade, sobretudo aquela exigida no casamento, é mantida em face de contínuas tentações. Quem as nega em si próprio, contudo, sente sua pressão de forma tão intensa que faz uso de um mecanismo inconsciente para se aliviar. Obtém esse alívio pela absolvição perante sua consciência, quando projeta seus próprios impulsos à infidelidade no parceiro ao qual deve fidelidade. Esse forte motivo pode então servir-se das percepções que revelam o mesmo tipo de impulso inconsciente no outro, e a pessoa poderia justificar-se com a reflexão de que o parceiro ou parceira provavelmente não é também muito melhor do que ela. Os costumes sociais levaram sabiamente em conta esse fato, concedendo alguma margem ao anseio de agradar na mulher casada e ao anseio de conquistas do marido, esperando assim desafogar e tornar inofensiva a imperiosa tendência à infidelidade. A convenção estabelece que nenhum dos dois deve considerar os pequenos passos do outro na direção da infidelidade, e geralmente consegue que o desejo provocado pelo novo objeto encontre satisfação no próprio objeto, num certo retorno à fidelidade. Mas o indivíduo ciumento não quer admitir essa tolerância convencional. Não acredita que haja uma parada ou uma volta no caminho encetado, que o flerte social possa representar um seguro contra a real infidelidade. Ao tratar um ciumento como esse, não devemos contestar o material em que ele se apoia. Podemos apenas procurar induzi-lo a uma outra avaliação do material. É certo que o ciúme originado de uma tal projeção tem caráter quase delirante, mas ele não resiste ao trabalho analítico que revela as fantasias inconscientes da própria infidelidade. Mais problemático é o ciúme do terceiro estágio, o verdadeiramente delirante. Também ele provém de reprimidas inclinações à infidelidade, mas os objetos dessas fantasias são do mesmo sexo do indivíduo. O ciúme delirante corresponde a uma homossexualidade desandada e justificadamente toma seu lugar entre as formas clássicas da paranoia. Como tentativa de defesa de um impulso homossexual extremamente forte, ele pode ser descrito no homem com a seguinte fórmula: não sou eu quem o ama, é ela. Num caso de delírio de ciúme, devemos estar preparados para encontrar ciúme de todas as 3 camadas, nunca da terceira somente. B. Paranoia.
Por razões já conhecidas, os casos de paranoia não se prestam geralmente à investigação psicanalítica. No entanto, o estudo intenso de 2 paranoicos me possibilitou descobrir algo recentemente. O primeiro caso foi o de um homem jovem com ciúme paranoico bem desenvolvido, tendo por objeto a esposa, que era imaculadamente fiel. Já havia passado por uma fase tempestuosa em que o delírio dominara continuamente. Quando o conheci, tinha apenas ataques isolados, que duravam alguns dias e, curiosamente, apresentavam-se no dia seguinte ao de um ato sexual. Aliás, satisfatório para os dois. É lícito concluir que a cada vez, após a satisfação da libido heterossexual, o componente homossexual, simultaneamente estimulado, impunha sua expressão com um ataque de ciúmes. Os ataques retiravam seu material da observação de pequenos indícios, imperceptíveis para outra pessoa, nos quais se revelava para ele o inconsciente coquetismo da mulher. Ora sua mão havia roçado sem querer no homem sentado junto a ela, ora seu rosto se havia inclinado demasiadamente na direção dele, ou mostrado um sorriso mais radiante do que quando ela estava sozinha com o marido. Ele demonstrava uma atenção extraordinária para essas manifestações do inconsciente da esposa, e sempre sabia como interpretá-las corretamente, de modo que sempre tinha razão e podia invocar também a análise para justificar seu ciúme. Na verdade, sua anormalidade se reduzia ao fato de que observava mais agudamente e dava bem mais importância ao inconsciente da mulher do que um outro pensaria em fazer. Lembramo-nos de que também os paranoicos perseguidos se comportam de maneira muito semelhante. Também eles nada veem de indiferente nos outros, e em seu delírio de referências, utilizam os menores sinais que esses outros, desconhecidos, lhe dão. O sentido do seu delírio de referências é que esperam de todos os desconhecidos algo assim como o amor. Mas os outros não demonstram nada disso. Sorriem consigo mesmos, agitam suas bengalas, ou até mesmo cospem no chão ao passar por ele. E isso realmente não se faz quando se tem algum interesse amigável na pessoa que está próxima. Faz-se isso apenas quando há indiferença para com a pessoa, quando se pode tratá-la como se fosse ar e, com a afinidade básica entre as noções de desconhecido e inimigo, o paranoico não está tão errado ao sentir tal indiferença como hostilidade, em relação à sua exigência de amor. Começamos a suspeitar que descrevemos de maneira insatisfatória o comportamento do paranoico ciumento e do perseguido, ao dizer que eles projetam para fora, para outros, o que não querem perceber no seu próprio interior. Certamente eles o fazem, mas não projetam no vazio, ali onde não se acha nada semelhante. São guiados por seu conhecimento do inconsciente, isto sim, e deslocam para o inconsciente do outro a atenção que desviam do seu próprio inconsciente. Nosso marido ciumento reconhece a infidelidade da esposa em vez da sua própria. Ao se tornar consciente e magnificar enormemente a infidelidade da mulher, ele consegue manter inconsciente a sua própria. Se tomamos esse exemplo como paradigmático, podemos concluir que também a hostilidade que o perseguido sente nos outros é reflexo dos próprios sentimentos hostis para com esses outros. Como sabemos que no paranoico é justamente a pessoa mais querida do mesmo sexo que se torna o perseguidor, surge a questão de qual a procedência dessa reversão do afeto. E a resposta que se oferece é que a ambivalência afetiva, continuamente presente, fornece a base para o ódio, e o não cumprimento das reivindicações do amor o reforça. Assim, a ambivalência de sentimentos presta ao perseguido o mesmo serviço, a defesa contra a homossexualidade, que o ciúme presta serviço ao paciente. Os sonhos do meu paciente ciumento constituíram uma grande surpresa. Não se apresentaram simultaneamente à irrupção do ataque de ciúme, mas ainda na vigência do delírio, e eram, no entanto, completamente livres de delírio, e deixavam perceber os impulsos homossexuais subjacentes com disfarce não maior que o habitual. Como tinha pouca experiência com sonhos de paranoicos, tendia a supor que, de modo geral, a paranoia não penetra no sonho. Não era difícil observar o estado homossexual nesse paciente. Ele não havia formado amizades nem interesses sociais. Tinha-se a impressão de que somente o delírio se encarregara de desenvolver suas relações com os homens, como que para recuperar um tanto do que fora negligenciado. A pouca importância do pai em sua família e um vergonhoso trauma homossexual na infância haviam se combinado para reprimir sua homossexualidade e obstruir-lhe a via da sublimação. Toda a sua infância e adolescência fora dominada por uma forte ligação à mãe. Entre os vários filhos, ele era o favorito declarado da mãe, e desenvolveu em relação a ela um forte ciúme de tipo normal.
Mais tarde, quando escolheu esposa, governado essencialmente pelo motivo de tornar a mãe rica, sua necessidade de uma mãe virgem se manifestou em dúvidas obsessivas quanto à virgindade da noiva. Os primeiros anos de seu casamento foram livres de ciúme. Depois ele foi infiel à esposa e deu início a uma longa relação com outra mulher. Apenas quando, amedrontado por uma certa suspeita, ele pôs fim a esse caso amoroso e rompeu nele os ciúmes do segundo tipo, projetivo, com o qual pôde mitigar suas recriminações pela infidelidade. Logo, o ciúme foi complicado pelo acréscimo dos impulsos homossexuais, que tinham o sogro por objeto, e se tornou um completo ciúme paranoico. Sem análise, provavelmente o meu segundo caso não seria classificado como paranoia persecutória, mas tive de vê-lo como candidato a esse desfecho patológico. Nele havia ambivalência na relação com o pai, que era de extraordinária amplitude. Por um lado, ele era o mais decidido rebelde, que em tudo se afastara ostensivamente dos ideais e desejos do pai. E por outro, em camada mais profunda, era ainda o mais submisso dos filhos, que após a morte do pai se privava do gosto das mulheres, numa afetuosa consciência de culpa. Suas efetivas relações com os homens se achavam claramente sob o signo da desconfiança. Com seu agudo intelecto, ele racionalizava essa atitude e sabia dispor as coisas de modo a ser enganado e explorado por amigos e conhecidos. O que com ele aprendi foi que pensamentos persecutórios clássicos podem estar presentes sem que achem crédito e valor. Eles transpareciam ocasionalmente durante a análise, mas ele não lhes dava importância e deles troçava sempre. Assim pode ocorrer em muitos casos de paranoia, e, ao irromper essa enfermidade, talvez tomemos as ideias delirantes por novas produções, quando terão existido há muito tempo. Uma descoberta importante parece-me ser que um fator qualitativo, a presença de determinadas formações neuróticas, tem menor significação prática do que o fator quantitativo, o grau de atenção, ou, mais corretamente, a medida de investimento que tais formações podem atrair. A discussão de nosso primeiro caso, do ciúme paranoico, levou-nos à mesma apreciação do fator quantitativo, ao nos mostrar que a anormalidade ali consistia essencialmente no superinvestimento das interpretações do inconsciente alheio. Há muito conhecemos um fato semelhante da análise da histeria. As fantasias patogênicas, derivativos de impulsos instintuais reprimidos, são toleradas longamente junto à vida psíquica normal, e não produzem efeito patogênico até que, por uma reviravolta da economia libidinal, recebem um superinvestimento. Só então eclode o conflito que leva à formação de sintoma. Assim, com o progresso de nosso conhecimento, somos impelidos cada vez mais a situar em nosso primeiro plano o ponto de vista econômico. Gostaria também de perguntar se o fator quantitativo aqui enfatizado não basta para responder pelos fenômenos para os quais Bleuler e outros propuseram recentemente o conceito de ligação, Schaltung. Seria preciso apenas supor que um aumento de resistência numa direção do fluxo psíquico tenha por consequência o superinvestimento de uma outra via e, com isso, a inserção desta no fluxo. Em meus dois casos de paranoia, evidenciou-se uma instrutiva contraposição nos sonhos. Enquanto no primeiro caso eles eram sem delírios, como já disse, o outro paciente produziu sonhos persecutórios em grande número, que podem ser vistos como precursores ou substitutos das ideais delirantes de mesmo conteúdo. O perseguidor, do qual ele escapava com grande angústia, era geralmente um touro ou algum outro símbolo de virilidade, que às vezes ele próprio reconhecia, no sonho mesmo, como representação do pai. Certa vez, relatou um sonho de transferência paranoico bem característico. Via-me fazendo a barba em sua presença e notava, pelo odor, que eu utilizava o mesmo sabão que seu pai. Eu o fazia para obrigá-lo à transferência do pai para minha pessoa. A escolha da situação do sonho demonstrava inequivocamente o menosprezo do paciente por suas fantasias paranoicas e sua descrença quanto a elas, pois a evidência cotidiana lhe mostrava que eu poderia usar sabão de barbear na situação em que nos achávamos, e que nesse ponto não oferecia, portanto, nenhuma base para a transferência paterna. A comparação dos sonhos de nossos pacientes nos ensina, porém, que a questão de a paranoia ou outra psiconeurose poder ou não penetrar nos sonhos repousa numa concepção equivocada dos sonhos. O sonho se distingue da vigília pelo fato de aceitar conteúdos, do âmbito do reprimido, que não podem ocorrer na vigília. A parte disso, ele é apenas uma forma de pensamento, uma transformação do material de pensamento pré-consciente
mediante o trabalho do sonho e suas condições. Nessa terminologia das neuroses, não é aplicável ao reprimido. Este não pode ser chamado de histérico, obsessivo ou paranoico. Já a outra parte do material, que é sujeito à formação do sonho, os pensamentos pré-conscientes, pode ser normal ou ter o caráter de qualquer neurose. Os pensamentos pré-conscientes podem ser resultado de todos aqueles processos patogênicos em que divisamos a essência de uma neurose. Não vemos motivo para que toda ideia patológica, assim, não deveria ser transformada num sonho. Logo, um sonho pode corresponder a uma fantasia histérica, uma ideia obsessiva, um delírio, ou seja, revelar-se como tal na interpretação. Pela nossa observação de dois paranoicos, o sonho de um é normal, enquanto o indivíduo sofre de um acesso, e o do outro tem um conteúdo paranoico, enquanto o indivíduo zomba de suas ideias delirantes. Portanto, nos dois casos, o sonho acolheu o que então era repelido na vida desperta. Mas isso também não é necessariamente a regra. C. Homossexualidade. O reconhecimento do fator orgânico da homossexualidade não nos dispensa da obrigação de estudar os processos psíquicos envolvidos na sua gênese. O processo típico, já verificado em inúmeros casos, consiste em que, alguns anos após o fim da puberdade, o adolescente, que até então se fixava fortemente na mãe, realiza uma mudança. Identifica-se com a mãe e busca objetos amorosos em que possa reencontrar a si mesmo, que gostaria de amar como a mãe o amou. Característica desse processo é que, normalmente, por muitos anos, uma condição necessária do amor será que os objetos masculinos têm que ter a idade em que nele ocorreu a transformação. Tomamos conhecimento de vários fatores que provavelmente contribuem, em graus diferentes, para esse resultado. Primeiro, a fixação na mãe, que dificulta a passagem para um outro objeto feminino. A identificação com a mãe resulta desse vínculo de objeto e possibilita, ao mesmo tempo, que o filho permaneça, em determinado sentido, fiel a esse primeiro objeto. Depois, a tendência à escolha narcísica de objeto, que geralmente está mais próxima e é mais facilmente realizável do que o direcionamento para o outro sexo. Por trás desse fator se acha um outro de intensidade particular, ou talvez coincidida com ele, a elevada estima do órgão masculino e a incapacidade de abdicar de sua presença no objeto amoroso. A pouca estima pela mulher, a aversão e até mesmo o horror a ela procedem geralmente da descoberta, feita bastante cedo, de que a mulher não possui pênis. Mais tarde também vimos, como poderoso motivo para a escolha homossexual de objeto, a consideração pelo pai ou o medo dele, pois a renúncia à mulher tem a significação de que se foge à competição com ele, ou com todos os indivíduos do sexo masculino que o substituam. Os dois últimos motivos, a insistência em que haja o pênis e o afastamento, podem ser juntados ao complexo de castração. Apego à mãe, narcisismo, medo da castração. Esses fatores, de modo algum específicos, aliás, encontramos até aqui na etiologia psíquica da homossexualidade, e a eles se agregaram também a influência da sedução, que causa uma fixação prematura da libido, e do fator orgânico, que favorece o papel passivo na vida amorosa. Nós nunca acreditamos, porém, que essa análise da gênese da homossexualidade fosse completa. Hoje eu posso indicar um novo mecanismo que leva à escolha homossexual de objeto, embora não consiga dizer até onde vai seu papel na configuração da homossexualidade extrema, manifesta e exclusiva. A observação me fez atentar para alguns casos em que haviam surgido na primeira infância impulsos de ciúme particularmente fortes oriundos do complexo materno, dirigidos contra rivais, geralmente irmãos mais velhos. Esse ciúme levou a atitudes bastante hostis e agressivas em relação aos irmãos, que podiam chegar até ao desejo de morte, mas que cederam durante o desenvolvimento. Sob o influxo da educação, e também certamente pela contínua impotência desses impulsos, houve a repressão deles e uma transformação afetiva, de maneira que os antigos rivais se tornaram os primeiros objetos amorosos homossexuais. Uma tal solução para o apego à mãe mostra várias relações interessantes com outros processos que conhecemos. Primeiro, é a contrapartida cabal do desenvolvimento da paranoia persecutória, em que as pessoas primeiramente amadas se tornam os perseguidores odiados, enquanto aqui os rivais odiados se transformam em objetos de amor. Além disso, representa uma exageração do processo que, segundo a minha concepção, leva à gênese individual dos instintos sociais. Tanto aqui como ali, há inicialmente impulsos de ciúme e hostilidade que não podem obter satisfação, e os sentimentos de identificação afetuosos sociais aparecem como formações reativas contra os impulsos agressivos reprimidos. Esse novo mecanismo da escolha homossexual de objeto, a origem na rivalidade superada e na tendência reprimida à agressão,
Mistura-se em alguns casos as condições típicas que já conhecemos. Não é raro ouvirmos de um homossexual que a mudança ocorreu depois que a mãe elogiou e destacou como modelo um outro menino. Assim foi estimulada a tendência à escolha narcísica de objeto e, após uma breve fase de ciúme intenso, o rival se tornou objeto de amor. Fora isso, no entanto, o novo mecanismo se distingue pelo fato de nele a transformação acontecer num período bem anterior e a identificação com a mãe passar para segundo plano. E também, nos casos por mim observados, ele levou apenas a posturas homossexuais que não excluíam a heterossexualidade e não envolviam horror à mulher. Sabe-se que um bom número de indivíduos homossexuais se caracteriza por um particular desenvolvimento dos impulsos instintuais sociais e pela dedicação a interesses da comunidade. Somos tentados a oferecer a seguinte explicação teórica para isso. Um homem que vê possíveis objetos amorosos em outros homens se comportará, em relação à comunidade dos homens, diferentemente de outro que enxerga nos homens, antes de tudo, rivais no tocante à mulher. Mas cabe lembrar que também no amor homossexual há ciúme e rivalidade, e que a comunidade dos homens também inclui esses possíveis rivais. No entanto, mesmo sem considerar essa fundamentação especulativa, o fato de a escolha homossexual de objeto não raro se originar de uma precoce superação da rivalidade com os homens não pode deixar de ter importância para o nexo entre homossexualidade e sentimento social. Na perspectiva psicanalítica, estamos habituados a ver os sentimentos sociais como sublimações de posturas homossexuais ante os objetos. Nos homossexuais com interesse social marcante, os sentimentos sociais não teriam logrado se desligar totalmente da escolha objetal.